Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente vai dedicar um pouquinho à política, né? Afinal de contas, essa é uma vertente que nós não podemos abandonar nunca. Estamos em plena capital da República e temos aqui as três sedes dos poderes, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, e os acontecimentos saem basicamente daqui. É aqui que estão os seus representantes, ou pelo menos deveriam estar, né? Mas eles chegam, nem que seja para ficar um dia só, eles vêm até aqui, né? Vamos falar um pouquinho de política? Nos 12 anos que eu tenho de TV Gênesis, eu acho que é a primeira vez que eu consigo trazer cientistas políticos mulheres, né? Duas. Uma delas já esteve comigo, a outra já vai virar freguesa a partir de hoje. Mariana Abreu, cientista política, mestre em poder legislativo, trabalhando há 10 anos como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, pesquisadora na área de mulheres e política. Seja bem-vinda. Muito obrigada por nos receber. É uma honra estar aqui. Trabalhar dentro daquele congresso ali não é fácil. Não, não é fácil. Mas as mulheres conseguem? É uma dinâmica bem puxada. Conseguimos, né? A gente tem a mesma capacidade ou até mais que alguns homens. Eu acho que vocês são mais tranquilas, mais calmas, sabem ouvir, né? Esperam falar, mas depois também numa frase dão uma cacetada. Você é assim, não? Espero que sim. Juntamente com a Mariana, revejo a Noemi Araújo, cientista política formada pela gloriosa UNB, né? Especialização MBA em gestão pública com foco em políticas governamentais, atua na área de relações governamentais desde 2013, atualmente é assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, coordenando o núcleo legislativo do gabinete, voluntária do projeto Elas no Poder. Olá, e elas estão no poder? A gente está tentando, né? Prazer estar aqui. É ótimo que a gente tenha essa oportunidade de trazer, de fato, cientistas políticas, né, mulheres aqui para falar sobre política. Por que mulher não pode falar sobre política? Você viu que eu me embananei, eu só falo cientistas políticos. Olha só. E quando eu fui falar cientistas, aí eu me embananei todinho, com política ou política, não é mesmo? Isso, então é bom que as pessoas vejam que para qualquer profissão há mulheres tão capacitadas, ou até mais, né, a gente falou, como homens. Mas é um prazer estar aqui podendo conversar com você sobre política, sobre eleições, sobre mulheres, e fazendo com que elas realmente alcancem os espaços de poder, né, em todas as áreas, que é o nosso objetivo. Já vimos a primeira semana, já cantaram o verbo mais ou menos do que pretendem fazer, tanto no Senado como na Câmara. O que é que está se esperando para esta semana, que inicia hoje, né, que é terça-feira? Eu acho que no Congresso o foco em março vai ser o mês da mulher, né? Então eu acho que a pauta vai ser bem carregada com políticas para as mulheres, combate à violência contra a mulher. É uma pauta voltada para as mulheres, né? A própria bancada feminina trabalha na elaboração dessa pauta, então a gente já vai começar o ano com essa temática que é tão importante para a gente. E é lógico que nesse fevereiro, então, vamos dar um jeitinho de já deixar tudo coordenado para chegar a março. Vai ser fevereiro, vai ser a articulação para essa pauta. E hoje a gente tem uma bela de uma bancada feminina. Deveria ser muito maior, mas para quem olhou no passado, hoje já é muito representativo. Verdade, Inclusive, na verdade, esse mês de fevereiro até carnaval, o Congresso ainda fica bem engateando, né? Você recebe as intenções do governo, a carta, né, com as proposições para esse ano, mas até as coisas de fato começarem, as comissões serem instaladas novamente, isso demora um pouco, vai para março, abril, o calendário fica bem apertado, né? E por isso que as políticas que têm mais consenso são políticas públicas com maior apoio, né, tanto dentro do Congresso quanto da população, recebem esse peso maior. Num programa que a Letícia Medeiros esteve aqui presente, ela citou um dado muito interessante, que para a gente alcançar a paridade de mulheres dentro
do Congresso Nacional, nós vamos levar 60 anos. Só apenas em 2080, se mantivermos esse nível, que está crescendo, só em 2080 a gente consegue uma paridade de homens e mulheres representando igualmente a sociedade. Então, por mais que a gente tenha conseguido esse aumento, ainda é ínfimo comparado ao que a gente precisa, de fato. E era necessário, né? Eu acho que é importante a presença feminina dentro do Congresso Nacional, muito importante. A prova disso é que as poucas que lá estão fazendo um belíssimo mandato. Verdade. É difícil você ver alguma com algum tipo de problema. Há problema? Com certeza, né? Agora, a maioria das mulheres permanece ali fazendo um belíssimo trabalho. Agora, nós já estamos vendo, por exemplo, para essa semana já estão prometendo, né, o Congresso batendo de frente com a Presidência da República. Sim. Porque o que é que o deputado quer? Ele quer a tal da emenda parlamentar, que é onde ele contempla a sua base eleitoral. Né, e o Bolsonaro deu uma retida nessas emendas parlamentares que deveriam sair, segundo o querer dos parlamentares. E aí o Bolsonaro disse não. E olha que ele foi parlamentar por tanto tempo, né? Bota essa primeira matéria aí, por favor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve convocar para o início da semana uma sessão especial para discutir o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares. A decisão do presidente está relacionada com o projeto que define como os recursos públicos serão gastos em 2020. Se o veto for derrubado no Congresso, o governo será obrigado a liberar, neste ano, todas as emendas aprovadas por deputados e senadores. No total, estão previstos gastos de 42 bilhões de reais em propostas dos parlamentares, destinadas a atender demandas de suas regiões. É tudo que eles querem, né? Senão não tem voto. Você já pensou, por exemplo, um deputado agora neste ano eleitoral no município? Se ele não estiver presente, o que vai acontecer com ele? Mas a gente também tem que olhar para o lado do Congresso, né? O Congresso também funciona como um poder para equilibrar o executivo, né? O presidente está cortando muita verba de políticas públicas importantes, como, por exemplo, a violência contra as mulheres. E o Congresso e as emendas dos deputados também servem para dar uma equilibrada nessas políticas públicas, né? Então, alguns parlamentares estão destinando para entidades que combatem violência contra a mulher. Isso é muito importante. É claro que o executivo tem um peso maior no orçamento, mas também é parte do Congresso equilibrar, fiscalizar e também destinar verbas, né? A gente não percebe, ou pelo menos não se fala desses cortes de verbas aí que ela está alegando. Por quê? Na verdade, a gente vive uma situação bem complicada atualmente no Brasil, né? A gente saiu de uma recessão econômica, a gente está caminhando para sair disso e você precisa, de fato, equilibrar as contas. Você vem com um novo governo que tem uma nova política econômica, seja liberal, né, voltado para a questão da economia, e os ajustes econômicos, financeiros, eles precisam ser feitos. Infelizmente, a má gestão pública durante vários anos, né, do nosso país, enfim, não estou falando de governo A ou B, mas a má gestão pública, ela vai criando um bolo, né, que a longo prazo precisa ser equacionado. Então, necessariamente, você precisa reequilibrar as contas. Infelizmente, o que a gente percebe também dentro do Congresso Nacional são parlamentares muito individualistas, muito egoístas, que pensam em si, não estão pensando em eleitores, não estão pensando nos seus mandatos, com toda certeza. E é por isso que a gente precisa renovar ainda mais o cenário, o quadro político que a gente tem, para que as pessoas que nos representem ali dentro, sim, tenham acesso às emendas, porque ninguém faz política pública sem dinheiro, claro, né? Não tem como. Mas que sejam pessoas que tenham qualificação, nem que seja dos seus próprios assessores, para destinar de forma correta, de forma honesta, de forma responsável, as verbas que são repartidas, né, que são distribuídas entre os partidos, entre os líderes, entre os deputados e senadores. Agora, infelizmente, está uma situação muito complicada. A gente está vivendo num momento de equacionar as contas, é um segundo ano de mandato, a gente está começando a caminhar, está começando a ter uma figura, um escopo, que ainda vai levar tempo, e as políticas que são políticas de Estado e não de governo,
elas demoram, são de longo alcance até gerar um resultado ótimo, eficaz para a população. A gente tem que entender que a democracia ela tem um custo também, né? Só reduzir gastos para mostrar para a população, olha, eu estou economizando. Não, mas a democracia tem um custo, as políticas sociais têm um custo, e a igualdade e a justiça social também. É que deixaram a coisa acontecer meio que, né, sem querer querendo. E aí hoje, aliás, eu, desde que me conheço por gente, eu ouço falar, é preciso reformar e voltar lá atrás. Você abre o ano como este, né, politicamente falando. O que é que disseram lá no Congresso Nacional? Precisamos de reforma tributária, precisamos de reforma administrativa, devem estar na pauta este ano. Será? Coloca esse vídeo aí, por favor. Está previsto eles votar nesse ano a reforma tributária, outro grande sonho desse país, né? Fazer uma reforma administrativa importante para o bom andamento da máquina, né? Dar autonomia ao Banco Central. O processo de reformas continua e a reforma tributária, a reforma administrativa trazem para a sociedade brasileira uma esperança de que nós possamos avançar e devolver ao Brasil os seus tempos áureos de crescimento. A reforma administrativa está para chegar no Congresso. Acaba com a estabilidade. Avisam que vai ter redução no salário dos servidores. Sabe-se que há uma nova reforma trabalhista, também sendo enjambrada nos palácios, uma nova reforma trabalhista. Caramba. Novo, precisa, e não consegue chegar a lugar nenhum, por quê, hein? Eu acho que realmente a prioridade do governo são essas reformas esse ano, mas no Congresso não são todas as reformas que são prioridades, principalmente dos líderes, né? Eu acho que a reforma tributária realmente está na agenda do dia, está na pauta, mas a reforma administrativa não é prioridade dos líderes. Então, esse ano o governo vai ter que se esforçar bastante na articulação. E aí, como é que fica? Com um calendário ainda apertado desse ano com as eleições municipais, o esforço vai ser muito maior. Porque um Congresso que não dialoga com o Executivo e vice-versa, você não consegue colocar uma pauta, né, na agenda de votações, porque ela fica parada, fica impedindo que outros projetos avancem. Então, é preciso um diálogo forte mesmo com a liderança dos partidos para que se chegue a um senso comum, né, um bom senso. Sim. Ora, eu ouço, por exemplo, se nós ouvimos aí as pessoas, né, os parlamentares falando, aí você vê o Paim falando. O Paim cumpre com a obrigação dele. Ele hoje, né, está na oposição e com certeza vai na oposição. Agora, não está mudando muito, não. Nós não estamos longe de ter uma oposição neste atual governo. Qual é o seu pensamento? Então, a oposição sempre foi muito boa no que fazia. Eu acredito que a esquerda, enquanto oposição, sempre fez o seu papel muito bem. Quando assume o governo, a oposição, enquanto direita, eu acredito que perdeu um pouco de força e, por isso, né, você conseguiu com que o governo Lula, Dilma se perpetuasse, né, para 2 mandatos cada. Sim. No entanto, o que eu vejo hoje em relação à esquerda como oposição é que sim, eles têm feito o trabalho deles, há uma voz ativa, há sim um trabalho de interlocução com as suas bases, mas que de acordo com a sociedade, com o alcance das mídias sociais, com o poder de disseminação de informação muito rápida, principalmente pela direita, que soube aproveitar isso de forma muito inteligente, de forma muito eficiente, o que eu percebo de dentro da casa e também de fora como cidadã, é que a fala e o discurso da direita hoje, aliado a um presidente que está no poder, tem somado, tem ganhado mais forças do que a própria esquerda. Isso não acaba apagando exatamente a manifestação da esquerda? E eu acho que a esquerda também perde no discurso a partir do momento que ela teve a oportunidade de fazer reformas importantes, como a reforma tributária, e não fez. Verdade. Então, eu acho que ela perde um pouco a legitimidade desse discurso de não vamos aceitar. Porque toda vez que ela dá uma paulada que este governo está fazendo,
perguntam para eles por que eles não fizeram, né? Porque é mais fácil... São 16 anos, não chegou aos 16 porque a Dilma saiu mais ou menos no meio, né? Então, mas você soma lá 14 anos de governo, dava para fazer um bocado de coisa. E você resistir, você deveria ter, eles deveriam ter aproveitado a oportunidade para pautar uma reforma que eles gostariam, do que agora só resistir à reforma que eles não querem. Né? Eu não sei se vocês acompanharam agora, né, o 40º aniversário do PT, né? E o Lula falando o que é que o Lula pedisse, né? Gente, nós temos que ser oposição, temos que ser contundente, né? Bota o Lula falando um bocadinho aí. Em festa de 40 anos do PT, ex-presidente Lula rejeita pedidos por autocrítica e diz que o Brasil está regredindo com a chamada uberização do trabalho. O aniversário do partido foi comemorado no último sábado, na Fundação Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro. O evento também contou com a presença do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ao revelar estar preocupado com o futuro da juventude no país, Lula criticou os empregos gerados por aplicativos. O ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível, em nome de uma palavra chamada flexibilização, ou em nome de uma palavra chamada empreendedorismo individual. Lula também criticou os pedidos feitos por uma autocrítica do PT. Para o petista, as pessoas querem que o partido apoie o governo atual e não faça oposição. Segundo o ex-presidente, esse tipo de política não existe em lugar nenhum do mundo. A moda é pedir para o PT fazer autocrítica. A pessoa que quer que eu faça autocrítica é porque não tem crítica para fazer a mim. Eu nunca vi ninguém perguntar à direita desse país que governa há 500 anos se eles vão fazer autocrítica alguma vez na vida. Contundente igual a ele assim, eu não estou vendo muita gente lá dentro do Congresso, não. Você tem visto? Olha, o ex-presidente Lula, ele de fato é uma personalidade ímpar. Tem uma liderança... Uma liderança diferenciada, eu não digo se isso é correto ou errado, mas ele é uma personalidade que conseguiu conquistar o seu espaço e hoje deixou o seu legado. Agora, como qualquer agente público, ou inclusive como qualquer cidadão, nós precisamos sim fazer uma autocrítica do nosso trabalho dentro do nosso gabinete, do nosso trabalho como parlamentar, do nosso trabalho como servidor público, como servidor no setor privado, porque a gente sabe que a situação não está boa. Então, se você tem um governo que entrou há um ano, vamos ser sinceros que boa parte do resultado que hoje nós estamos colhendo não veio deste governo. Com certeza. A diferença está nas ações que serão propostas, nas ações que serão tomadas daqui para frente. Isso a gente está falando de futuro, né? Verdade. Então, eu acredito que há sim lideranças que têm se colocado como voz dentro do Congresso Nacional, inclusive mulheres muito capacitadas que têm sido oposição a esse governo, mas que têm sido rechaçadas justamente pelo que nós chamamos da violência política contra a mulher dentro do Congresso Nacional, assim como existem mulheres que também têm se levantado como vozes da direita e muitas das vezes têm sido caladas ou até colocadas às margens da discussão política por serem mulheres e tem homens que estão nesse meio há mais tempo, são caciques políticos e têm recebido maior protagonismo do que elas. Então, fazer autocrítica é imprescindível para qualquer pessoa, para qualquer agente público, para qualquer parlamentar e cidadão, né? E buscar sempre o melhor. Eu entendo que ser oposição deveria, a meu ver, não torcer contra, não ser pessimista, mas olhar a realidade e apontar, né, o que precisa ser melhorado sim, o que não está de acordo ou que está, de certa forma, em extremo, né? Então, ter um senso crítico da situação é necessário para toda a população. E existe uma população hoje carente de informação, carente de conhecimento, né? Então, essa informação precisa chegar a essas pessoas. O que nós tentamos fazer, principalmente, é trazer informação para mulheres, né, donas de casa, trabalhadoras que muitas vezes não entendem o que está sendo falado dentro do Congresso, não entendem de política, mas que as pessoas tenham noção da realidade na qual estão inseridas e façam essa crítica, sim, de o governo está bom, precisa melhorar, está ruim, aonde que a gente pode melhorar, propondo, inclusive, soluções. Oposição por oposição, sem propor soluções, sem negociar, sem sentar para buscar
um equilíbrio não leva a nada, né? Perfeito. E voltando a essa questão da autocrítica, quando o Lula fala isso, perde o PT e perde a esquerda. Porque tem um movimento novo aí da esquerda querendo mudança, querendo autocrítica. Então, assim, quando ele fala isso, ele não está falando para os outros, para quem está de fora. Nós não queremos... Não, ele falou para os próprios. É isso. Ele sabe que esse movimento existe. E ele está perdendo. Tanto é que o PT não se reelegeu com o candidato que ele apontou, né? A esquerda se dividiu. Então, o PT, com esse pensamento, ele perde espaço para outros partidos de esquerda. Agora, a pergunta que não pode deixar de ser feita: e a mulher fica onde nessa história? Na questão da autocrítica que você diz? Sim, sabe, nesse bojo. O brasileiro está ávido para ver um grito, mas um grito que represente realmente a população. Eu acho que a mulher, que sabe, ela é o todo de tudo, né? Ela seria a força máxima para poder dizer aquilo que nós estamos sentindo. A gente teve muitas vitórias, né? Assim, nos últimos anos. A gente conseguiu as cotas. Ano passado o TSE declarou que os 30% de financiamento teriam que ser para as mulheres, já que 30% das vagas eram delas. A gente conseguiu um aumento, né, de 50%. Na Câmara, a gente passou de 51 para 77. E a gente está ganhando várias pautas ali dentro e também resistindo a várias pautas de retrocesso. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito importante para a gente ver essas políticas se consolidarem no âmbito municipal, né, das eleições, e ver como realmente está crescendo essa força de pedirem mais representatividade feminina, mais mulheres no poder. E eu acho que é um ano muito importante para a gente fazer essa avaliação. O projeto Elas no Poder está visualizando essas eleições municipais que acontecerão em outubro e possivelmente em novembro nos grandes centros, né, num segundo turno. Como é que você está vendo a mulher engajada nestas eleições? Aproveitando só para retomar um pouquinho aqui desse outro assunto que você perguntou, aonde que está a mulher nesse momento de autocrítica? Isso é importante demais. A mulher, ela estava, por exemplo, na Marina Silva como candidata a presidente, mas as pessoas não davam credibilidade. A mulher estava, por exemplo, como a vice-presidente Ana Amélia, que as pessoas só olhavam o candidato presidente. A mulher estava como a Manuela Dávila, que também era vice-presidente, mas as pessoas criticavam muito mais o fato dela ser mulher, dela ser de esquerda e não dela estar ali numa posição de poder. Vice-presidente é um cargo altíssimo, né? Excelente. A mulher estava no poder com a presidente Dilma, que foi muito criticada, foi muito depreciada, né, nas suas ações, nos seus posicionamentos. Às vezes tinha uma personalidade forte, que para o homem é muito bom, é muito imponente, para a mulher é taxada de louca, agressiva, desequilibrada. Então, a mulher está buscando, sim, estar nesse espaço de autocrítica para se tornar uma representante, mas a população ainda não está aceitando. E o projeto Elas no Poder está tentando modificar essa realidade, mostrando para que as mulheres elas podem sim se candidatar, elas podem sim estar em cargos altos de poder, seja em diretorias, seja como presidentes, sejam CEOs, sejam prefeitas, vereadoras, governadoras, ministras. Então, a gente busca trazer informação, como a pessoa pode chegar lá, o que ela precisa, aonde que ela vai, até que documento que ela precisa, porque muitas das vezes os partidos nem esse tipo de informação dá. Então, assim, a gente colocou 30% de mulheres no nosso partido para ser candidatas. Mas com certeza elas são laranjas, né? Isso, mas você deu informação, você falou para ela o que ela precisava, quais eram as datas, que tipo de documento burocrático ela precisava, né, fazer para, de fato, conseguir disputar essa vaga? Então, a gente está, assim, com o foco principal nas eleições municipais desse ano, para conseguir fortalecer, né, várias mulheres através de mentorias, de capacitação. E trabalhando dos dois lados, né, na sensibilização de como é importante mais mulheres na política, votar nas mulheres e também incentivar mais mulheres a participarem, né? Porque não adianta todo mundo concordar e as mulheres não se sentirem motivadas, apoiadas e capacitadas para ocupar esse espaço. E os partidos têm que parar de fazer um joguete com a mulher. Com certeza. Quantas foram candidatas e tiveram zero
Zero. Ninguém votou nelas. Nem elas próprias, porque não sabiam que eram candidatas. Verdade. E a solução não é acabar com as cotas. Algumas pessoas dão essa solução fácil, né? Não, está tendo candidata laranja, vamos acabar com as cotas. Não, vamos trabalhar a democratização dos partidos. Nós vimos agora, foi no dia 6, se eu não me engano, né? Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou na sessão deste dia a cassação de diploma de 20 candidatos a vereador no município de Cafelândia, lá no interior de São Paulo. Olha que o estado de São Paulo é super politizado, hein? Entre eleitos e suplentes, sendo eles 14 homens e tinha 6 mulheres eleitas, né? Todos responderam ao processo judicial por promover candidaturas fictícias de mulheres para preenchimento da cota de gênero, ou seja, do famoso 30%. Verdade, sim. Que deve se manter e é importante, mas tem que ser melhor pensado dentro dos partidos. Os partidos, eles têm que entender que esse espaço é da mulher, são das mulheres esses espaços, e capacitá-las para isso, incentivá-las para isso. E não há lugar melhor de você preencher 30% dessa cota, eu diria que até mais, que 30% é o mínimo. É importante esclarecer que é isso. As pessoas acham que é 30% 30% de mulher. acabou. Não, mínimo de 30% de gênero. Então, pode ter 30% de homens. Sim. Tá? Então, assim, as pessoas deturparam essa informação. Você não poderia colocar 80%, 90% de mulheres. Isso. Elas poderiam chegar no máximo a 70%, e aí teríamos que ter 30% de homens. O que a gente defende, na verdade, é igualdade, né? Então, assim, a gente está falando de 50 para mulher e 50 para homem. Aí, caso, por exemplo, mais mulheres tenham interesses, passou, ok, mas nós estamos falando de igualdade. Mas no município está... Acho que a grande vantagem da gente conhecer o eleitorado, de conhecer aqueles que fazem acontecer dentro da cidade, e é muito mais fácil você preencher. Já que é difícil preencher 30%, eu acho que no município esses 30% são preenchidos com a maior facilidade, com gente que pode ser eleita. Pode. O que eu vejo é a falta de informação mesmo, a falta de conhecimento. Eu entendo que há, sim, pessoas que se aproveitaram dessa situação, né, para se beneficiarem, mas existem mulheres que elas não entendem dentro de si que elas têm esse potencial, que elas têm essa capacidade. E quando chega um grupo, chega outra mulher e fala, você pode sim ser uma candidata, você não precisa apoiar ele, você pode ser candidata, porque você é uma líder comunitária, porque você cuida de um grupo de, não sei, assistentes sociais no seu município e você tem voz ativa, você é respeitada. E quando essa mulher ela se enxerga com esse potencial, com essa capacidade de ser uma líder, de ser uma representante, aí os olhos dela se abrem e falam, por que eu não posso ser também? Então está faltando a gente conseguir chegar nessas pessoas, né? Através de informação, através de acesso à internet, enfim, mas de forma que a gente alcance todas as mulheres para que quem se identificar e falar, não, eu quero, ela possa, né? Porque hoje elas nem sabem que podem e quando tentam são barradas, são limitadas, desestimuladas. Aconteceu isso, né, em um dos cursos de formação do Elas no Poder, que uma mulher foi para aprender sobre política e ela saiu de lá mais confiante, feliz, se percebendo uma possível candidata, uma pessoa que é a liderança na área dela. Mas não há uma formação, não? O Elas no Poder não tem um curso né, que possa facilitar a vida das possíveis candidatas? Sim, a gente já fez, ano passado a gente fez 3 ou 4, né, cursos de formação, Brasília, Goiânia, Campo Grande... Minas. Foram mais de 500 mulheres já impactadas com... No tempo da tecnologia, não tem uma facilidade de acesso, não? Nós estamos falando para inúmeros municípios brasileiros. Isso. O que a gente está tentando fazer é, inclusive, né, nós lançamos um financiamento coletivo para angariar fundos, recursos mesmo, porque nós somos uma ONG, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é poder gerar informação, disseminar informação que alcance todos os municípios, que alcance todas as mulheres de todas as regiões. Então, o nosso projeto é fazer um portal onde as pessoas tenham acesso
as pessoas, mulheres especificamente, é claro que homens também poderão ter acesso, mas o nosso foco são mulheres, para que elas recebam mentoria, recebam videoaulas, recebam capacitação, seja um fórum de debates, olha, na sua região vai ser desse jeito, na sua vai ser assim, nessas eleições as regras são essas, para que a pessoa, ela chegue lá com reais chances de disputar uma eleição. Entendeu? A fim que ela pense, não, eu tenho reais chances de disputa, eu posso ou não ganhar, mas pelo menos eu vou estar equiparada com um homem, né? E eu vou poder fazer o meu trabalho capacitado do mesmo jeito. Eu achei lindo, um vídeo do TRE de Santa Catarina, falando da importância da mulher no contexto político. Às vezes ela não precisa nem ser candidata, mas ela tem que fazer parte, né, deste mundo político. Eu acho que vale a pena a gente colocá-lo, sabe? Parabéns ao TRE de Santa Catarina. Coloca aí, por favor. Muitas foram as mulheres pioneiras no Brasil, todas com histórias incríveis no combate à desigualdade, à violência e à opressão ao sexo feminino. Muitas mulheres fizeram a diferença na medicina, nas artes, na educação e também na política. Mulheres que, mesmo sem perceber, começaram uma pequena revolução que ajudou a moldar o Brasil. Em 1932, conquistamos o direito de votar e sermos votadas, uma luta de mais de 100 anos. Hoje, somos mais de 50% do eleitorado brasileiro. No entanto, isso não reflete a representação política do país. Em respeito a todas as mulheres que lutaram e ainda lutam por nossos direitos, precisamos mudar esse cenário. Mulheres na política, elas podem, o país precisa. Bonito, né? Fala a verdade. Capricharam. Aliás, os vídeos que eles fazem lá são todos de excelência. Muito bom. 53% de mulheres. Nós deveríamos ter 53% de representatividade feminina. Eu não entendo, por exemplo, os negros também já são maioria no nosso país. Verdade. Onde é que estão os negros na nossa representatividade política? Verdade. Quase nenhuma. Meu Deus. E quando você pensa, onde está a mulher negra, aí que o índice fica mais baixo ainda. Baixíssimo, né? A maior parte do Congresso é composta por homens brancos e mais velhos, né? E as mulheres negras jovens são as menos representadas. O Brasil, atualmente, ele ocupa o 133º lugar num ranking de 190 países em questão de representatividade das mulheres. Nós estamos abaixo de países do Oriente Médio, que são historicamente opressores, né, em relação aos direitos das mulheres. E a gente tem um grande caminho aí pela frente, né? Eu estive recentemente no parlamento austríaco e eu perguntei quantos porcentos de mulheres tem nas cadeiras. Aí a guia me falou 37%. Eu falei assim, nossa, muito bom. Ela, não tá bom. Nós somos mais de 50% da população. A população deveríamos ser mais de 50%. Eu falei assim, nós estamos lutando por 30% de preenchimento. Vocês têm mais. Ela, não, mas não tá bom. E eu acho que a nossa meta tem que ser essa que a Noemi falou, é equidade. Nós estamos precisando 50%. De mais jovens também dentro do Congresso, né? Parece estar meio pouco, não está? Não, eu estou me lembrando aqui do João Cunha, isso, né? João Campos, que é lá de cima. Tem a Samia Bonfim, a Tabata. Tem um menino que é do Partido Novo, a Tabata. Essa menina leva jeito. Talíria, Samia Bonfim, Áurea Carolina. São mulheres mais Natália novas que estão entrando e estão chamando a atenção justamente da juventude, né? Porque não adianta você tentar fazer uma renovação política com os mesmos quadros. Claro. Ou então tirar um e colocar o irmão, tirar um e colocar o tio, o cunhado, fica a mesma coisa. Então, de fato, as mulheres estão precisando serem provocadas, né, da sua necessidade de estarem presentes. De representarem mesmo. E que nem você falou, Celso, muitas das vezes a pessoa pode ajudar de outra forma, né? Ela pode ser um apoiador, ela pode divulgar informações, campanhas, como a gente mesmo faz, se ela não tem interesse em ser uma candidata. Olha, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é o machismo partidário. Né? Prova disso, esses inúmeros casos aí
em que a mulher entrou, pegou dinheiro, por exemplo, para ser candidata nas últimas eleições, mas teve que devolver o dinheiro. Aí eu tenho ouvido falar também da necessidade de candidaturas avulsas. Você acha que resolve uma candidatura avulsa? A mulher se sentiria bem em ser uma candidata avulsa? Olha, é polêmico. A gente fez um questionário com as pessoas que participaram dos cursos de formação do Elas no Poder e a maioria delas não se sente confortável escolhendo nenhum partido. E isso realmente é problemático. Mas, ao mesmo tempo, como cientista política e pesquisadora, eu entendo que a nossa democracia passa pela existência dos partidos políticos. São eles que organizam a vida política. E eu acho que eles são extremamente necessários. Porque se você pensar que hoje na Câmara nós temos 35 partidos políticos representados e você já tem uma dificuldade enorme de consenso, enorme de criar uma pauta consensual, conseguir votos. Imagina se tivessem 513 pessoas, atualmente vamos colocar deputados, deputadas, respondendo por si só. É complicadíssimo você achar dentro desses 513, está falando da Câmara... Mesmo com as mudanças eleitorais? Mesmo com as mudanças. Para você fazer uma candidatura avulsa, você precisaria, de fato, fazer uma reforma do sistema político, do sistema eleitoral, mudar as regras, mudar o tipo de distribuição do financiamento eleitoral, do financiamento partidário, como seriam distribuídas as cadeiras dentro das comissões. Tudo isso precisaria ser pensado. Se hoje em dia a gente está tendo dificuldade para... A gente não está conseguindo organizar a nossa democracia como ela está. Imagina se a gente criar mais essa brecha. Querendo ou não, os partidos, eles são ali a porta de entrada, né? E eles fazem um filtro. Isso chegou ao judiciário brasileiro, né? No final do ano passado, o ministro Barroso chegou a discutir esse assunto, né? E você vê que realmente eles não chegaram num acordo naquela discussão ali. Ele disse que vai botar em votação esse ano. Né? Mas eu achei interessante que a gente lembrasse as participações naquele momento, daquela discussão, começando inclusive pelo próprio ministro Barroso. Coloca aí, por favor. Vamos saber se é indispensável para o país a filiação partidária para fins de candidaturas, se isso é bom e fortalece a democracia, ou se isso significa uma reserva de mercado para partidos que muitas vezes não têm democracia interna. A posição deste tribunal, pelo menos deste relator neste momento, é nenhuma. O advogado-geral da União, ministro André Luiz Mendonça, declarou que a posição da AGU também é neutra. A Advocacia Geral da União adotará uma posição imparcial nesta hora para compreender as diversas visões e perspectivas. A deputada estadual em São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, defendeu as candidaturas avulsas e falou em cartel dos partidos políticos. Não fosse um cartel, Excelência, como explicar para a cidadania que, em meio a reformas econômicas tão importantes como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, os partidos se unam para elevar o fundo eleitoral? Como explicar, se não por meio da palavra cartel? Já o deputado federal do PT, Paulo Teixeira, se posicionou contra a mudança, dizendo que a discussão deveria ser feita no Congresso Nacional. E assim eu acho que nós deveríamos trabalhar numa direção oposta de tratar dentro do parlamento as reformas políticas. A porta-voz do movimento Vem Pra Rua, Adelaide Oliveira, falou do enfraquecimento dos partidos e ressaltou que eles têm perdido espaço nas manifestações. Isso ficou claro a tal ponto que quando nas manifestações surgiam alguma bandeira de partido, imediatamente o povo exigia a retirada aos gritos de sem partido. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que deve liberar o tema para julgamento no primeiro semestre de 2020. E aí você vê que os partidos realmente precisam fazer uma autocrítica, porque se eles estão perdendo espaço e confiança na sociedade, as pessoas estão querendo ser candidatos avulsas, então é porque precisa ter uma autocrítica, sim, dos partidos. É porque, na verdade, é o partido do fulano, né? Quase sempre. Desses 30, ela vai cacetada, fora os que estão a caminho. Estão pedindo. O problema, na verdade, são vários problemas em relação a esse tema. Por que acontece?
a gente lutou para consolidar grupos que nos representassem, né? Pensando historicamente, o trabalhador, o cidadão, lutou para ter voz ativa contra o patrão, né? nas lutas de classe, para formar grupos, se sindicalizarem mesmo, terem um representante que pudesse falar, pudesse negociar por ele. Só que isso realmente tomou proporções gigantescas e, ao mesmo tempo, perdeu-se a essência, né? Perdeu-se o propósito, e a gente percebe que nessas candidaturas avulsas, muitos querem sair porque não estão sendo atendidos dentro dos partidos. Ok, a gente entende que é justo, inclusive você tem uma janela partidária que você pode trocar de partido. Mas muitos desses interesses também estão sendo bem egoístas. Eu não fui atendido, eu não fui líder, eu não fui presidente de uma comissão, então esse partido não me serve mais. Muitos, durante as últimas campanhas eleitorais, eram carne e unha, alma gêmea, e você vê que em 6 meses de mandato tudo mudou, se odeiam, são inimigos. Então, assim, até que ponto essas candidaturas independentes, elas são realmente para representar a população brasileira, né, nos seus interesses legítimos, ou é porque você não foi atendido nos seus interesses privados dentro do partido político? Então, assim, é necessário que seja refeito mesmo uma avaliação dentro de cada partido, dentro da sua organização, e depois seja conversado isso com o Congresso, sim, né? Também está tendo um pouco dessa mistura dos poderes, querendo agir cada um no poder do outro, então isso precisa ser equilibrado. Eu concordo com a Noemi, eu acho que é uma solução simples para um problema complexo e não é assim que resolve as coisas, né? E também concordo com essa questão de que é o Congresso que legisla sobre funcionamento do partido político, lei eleitoral, então eu acho que o STF decidir isso vai ser um pouco uma ameaça ao Congresso. Mas a decisão deveria acontecer num lugar, ela não acontece, acabam procurando a justiça brasileira. Muito, né? Isso está acontecendo direto. Lamentavelmente, quantos assuntos estão rolando dentro do Congresso Nacional há décadas e eles não tomam uma providência, sabe? E, ao mesmo tempo, tem o lado da insegurança jurídica. Desculpa, mas é porque a gente, como técnica e cientista política, a gente olha os dois lados, né? Eu sou réu, confesso, eu não manjo, não entendo nada. Por isso que eu as convido para vir aqui, porque com certeza o telespectador, poxa, elas estão lá dentro, elas sabem da coisa, estudaram para isso. É porque muitas das vezes a gente vê justamente isso. Não, o STF tem que agir porque o Congresso não está fazendo, os políticos estão parados. Mas, ao mesmo tempo, também tem horas que o Congresso age e o STF vem e revoga alguma coisa ou interfere. Há uma insegurança jurídica nas decisões que precisa de um controle. E a gente precisa entender que não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Não aprovar uma matéria é tomar uma decisão. Justamente. Então, se você está falando de uma legislação que é responsabilidade do Congresso e ele não está querendo votar, é porque provavelmente ele imagina que a democracia representativa depende dos partidos. Mas essa é a força da democracia, e a democracia é maravilhosa por causa disso. Nós abrimos esse programa, por exemplo, falando da possibilidade do Congresso já começar a discutir, derrubar o veto do presidente da República, né? Nas questões ali do dinheiro, né? São 42 bilhões que poderiam ser repartidos para que os parlamentares enviassem as suas bases eleitorais. E olha, às vezes a gente fala que o deputado tem condições de fazer uma emenda parlamentar, muita gente pensa que esse dinheiro vai para o bolso do deputado, não é, ele vai para o município. Num ano eleitoral como esse, 42 bilhões de emendas parlamentares faria uma verdadeira festa de coisas boas dentro dos municípios brasileiros. Agora você imagina se você pega deputadas federais, senadoras, junto com prefeitas e vereadoras, gerindo recursos públicos que seriam destinados nas mãos delas.
pelos dados que nós temos, pelas pesquisas que nós temos, as mulheres gerem com muito mais responsabilidade os recursos que são a elas distribuídos. E os municípios brasileiros estão precisando Estão precisando demais. E assim, tem pesquisas que mostram que quando você aumenta a participação feminina na política, você diminui, inclusive, a corrupção. Porque você aumenta políticas públicas relacionadas à saúde, à educação, e isso gera um governo com menos corrupção e mais transparência. Olha, alguns dias atrás eu fiz um programa político aqui e naquele dia tinha aparecido um município do estado de São Paulo que estava dando uma canequinha com água, sabe aquele suco que não é suco? Né? Uma água tingida, né? E 2 bolachinhas ou 3 bolachinhas como lanche das crianças. Esse dinheiro vai para lá, o prefeito deveria estar usando para o lanche das crianças. É onde você fala que a gestão feminina é muito melhor. Tem os casos contrários. Teve uma prefeita no Nordeste também que andou aprontando lá. Não, isso acontece com qualquer profissional, né? A gente não pode até generalizar. Agora, é interessante até a gente casar todos esses assuntos, falam da mesma coisa, né? Por exemplo, nesse ano que o governo está enviando propostas tão importantes, tão caras, né, para o governo, como reforma tributária, reforma administrativa, o que a gente percebe é que não tem mulheres presidindo as comissões especiais, não tem mulheres sendo relatoras desses projetos, não tem mulheres defendendo essas pautas no plenário como agente tomador de decisão. Entendeu? As mulheres, elas são colocadas para defender as pautas assim, não que sejam menos importantes, mas são as soft skills, né, que a gente chama, que são as em relação à criança, em relação ao cuidado, tudo é importante, é óbvio que é importante, mas a oportunidade de colocar mulheres ali naquele tema que é o prioritário da agenda, provavelmente ela teria poder de negociação, de articulação melhor. E elas trariam uma outra perspectiva. Lembre logo da Simone Tebet. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela conseguiu um trabalho magnânimo, né? E olha, ela foi pulso firme ali o tempo todo. Foi e será, com certeza. A gente tem conseguido também, assim, uns destaques, né, na mesa da Câmara dos Deputados, que é onde a gente está mais presente no nosso dia a dia, quando as parlamentares presidem a mesa, né? No início você via, de certa forma, as pessoas levando até na brincadeira, assim, não respeitando a hora que a presidente pedia silêncio ou coisa do tipo. Sim. Hoje você já vê que ela já tem uma posição, né? Tanto a Soraya quanto esqueci o nome dela. A Giovana, quando ela senta na mesa, as pessoas sabem que tem que respeitar, que estão conduzindo os trabalhos muito bem, acelerando as discussões, fazendo acontecer. Então, outras precisam dessa oportunidade também de destaque, né? Até para conversar melhor com o seu eleitorado, né? Chamar a atenção da mulher que a elegeu para discutir o assunto que está sendo debatido no Congresso Nacional. Eu acho que elas conquistaram bem esse espaço e não foi sem muita luta e muita bravura, né? Para a gente arrematar esse programa, aproveita, coloca o Elas no Poder nesse contexto, né? Eu acho de suma importância a formação da mulher no mundo político. Ela tem vontade, eu tenho certeza absoluta. Quantas que nasceram, sabe, com a força da representatividade. Já nasceu para isso, né? Como nós vemos os homens também chegando lá com muito mais facilidade. Eu acho que está na hora da gente brigar pela mulher. Aquele minutinho e meio para cada uma de vocês. Começa contigo, Mariana. Bom... Né? Vamos mostrar o caminho das pedras aí. Ou possíveis caminhos das pedras. São vários os obstáculos para as mulheres alcançarem não só a candidatura, como um espaço na política. E eu acho que o Elas no Poder está aí para superar esses obstáculos, seja falta de informação, desmotivação, problema com o partido, se sentir incapaz, a questão da dupla jornada de trabalho. Elas no Poder está aí para suprir esses obstáculos e eu acho que esse ano vai ser um ano vitorioso para a gente vai conseguir lançar esse portal, que é inédito no Brasil, vai ser focado para mulheres candidatas e para as campanhas municipais desse ano. Arremata. É muito bom dizer que nós hoje temos uma rede de apoio, né? Não só
o Elas no Poder, mas existem várias iniciativas que têm se levantado para levantar mulheres, para capacitar mulheres, tanto na área jurídica, na área política. A gente carece de representação, a gente clama por representação e hoje a gente tem a oportunidade de ajudar, seja compartilhando um perfil no Instagram, a página no Facebook, seja mostrando para os seus amigos no WhatsApp, seja participando também das vaquinhas online, né, dos financiamentos coletivos que as ONGs, que esses projetos têm colocado para receber recursos, para capacitar as pessoas, para devolver para a sociedade mulheres capacitadas e que serão excelentes quadros dentro do Congresso Nacional e no Brasil. Como é que a gente chega, Noemi, ao Elas no Poder? Hoje nós temos várias páginas nas redes sociais. Você pode procurar por Elas no Poder BR no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós temos o nosso site também. E nós estamos com o financiamento coletivo nesse mês de fevereiro aberto. Nós já batemos 10% da nossa meta, mas nós precisamos muito mais para essas eleições municipais, para capacitar mulheres para essas eleições. O site está no Catarse, né? Então você pode acessar o site do Catarse, que está escrito Doe para Elas, para o Elas. Então ali você vai ter inclusive benefícios, recompensas, dependendo do valor que você doa, você recebe algumas recompensas e ajuda a gente, o nosso projeto, e milhares de mulheres que a gente quer impactar esse ano e nos próximos que virão. Bom tê-las aqui. Foi um prazer. Voltem sempre, por favor. Foi um prazer, obrigada. Por favor, Nos tá chame bom? sempre. Obrigada, Não? Sérgio. Vamos dizer, você, em termos de cientistas políticos, você é machista. Eu só trago homem aqui, né? Que bom vê-las aqui comigo, né? E sabê-las executando esse tipo de trabalho. Existem muitas também, outras viu? economistas também Ótimo, maravilhosas. vamos convidá-las, tá bem? Elas no Poder, aqui também. Tá Obrigada. bem? Tá, obrigado por terem vindo. Olha, as redes sociais são maravilhosas. Busque aí, Elas no Poder, né? Com todos esses que elas disseram aí. E para você que vai dizer que viu esse programa e que gostou, nós também estamos lá no Facebook, viu? É só buscar Diário Brasil TV Gênesis, você pode rever este programa e outros tantos que passaram por aqui. Esses dias, por exemplo, me surpreendi. Eu trouxe uma sexóloga aqui. E ela faz pregações em igreja, mostra e tudo mais. Já passou de 100 mil acessos este programa dessa sexóloga. Meu Deus. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado.